Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula online. E essa quinta aula, ela é continuação daquela aula da semana passada, que foi sobre os sistemas socioeconômicos. Lembra? Capitalismo e socialismo? Então, depois que o mundo se dividiu em capitalismo e socialismo, muita coisa aconteceu, né, gente? Infelizmente, muita cabeça bolhou, muito sangue foi derramado, porque tiveram vários problemas durante a Guerra Fria, e agora o mundo tem um novo desenho. E é isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, lembrando que vocês estão no módulo 11, né? Que é 11 não, 10, que é globalização e países emergentes. Então, vocês têm um pouquinho de paciência, que eu vou tentar compartilhar uma tela aqui, e depois da tela compartilhada, se der tudo certo, é agora que vocês têm que falar para mim se vocês estão vendo a tela, tá bom? E deixa eu ver aqui uma coisa, vamos compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Tá escrito apresentar, né? Vamos ver se vai rolar, porque hoje de manhã com os alunos do segundo e do terceiro não rolou. Aí, abriu a tela inicial? Acho que sim. Tá escrito globalização e países emergentes? Pessoal, sim. que... Tá, a Vanessa tá aí de porta-voz. Se tiver alguém que não esteja vendo a primeira tela, fala para mim, tá bom? Então, vamos lá. Globalização e países emergentes, aula número 5, do primeiro ano, hoje, dia 29 de abril. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. O que significa isso? Como que, desde sempre, o mundo rolou num sistema assim, os dominantes e os dominados. Então, isso, gente, é desde a pré-história. Quem que era na pré-história aquele que tinha mais poder, tinha mais credibilidade? Exatamente os mais fortes, os que tinham espírito de liderança, esses eram que eram os dominantes, e os outros os dominados. E aí começa a evolução do poder. Até que chega um momento em que surgem na Idade Antiga os grandes impérios. Então, quem eram os grandes impérios? O Egito, as cidades gregas, os romanos, os babilônicos. Então, nessa época, quem é que mandava, que tinha o comando de toda a situação? Então, nessa época, quem tinha o comando eram os imperadores, eram aqueles que tinham os cargos mais elevados, né? Os sacerdotes, os proprietários, e por aí vai. Então, desde a antiguidade, você já vai ter aqueles que dominam, e era uma disputa pelo poder, né? Naquela época, a gente sabe que o poder era disputado através de guerras, através de muita morte, de conquistas, de escravidão. Então, isso tudo vai acontecer no momento em que o homem vai evoluindo. Só que vai chegar no momento, aqui eu tenho uma imagem de como que era não quer abrir, né? Como que eram a disputa pelo poder naquele tempo. E depois, aqui então nós temos o Império Romano, como que eles conquistavam a terra, como que eles conquistavam o poder. E depois nós vamos passar para a Idade Média, né? A Idade Média, ela vai aí ter também uma disputa de poder. Quem tinha o poder? Eram os senhores feudais. E quem eram os dominados? Os súditos, né? Então, essa história de dominantes e dominados, de desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela vai acabar nesse mapa aqui, por exemplo. Olha, esse mapa aqui
é o mapa de hoje. É a divisão do mundo em norte e sul. Vocês estão cansados de ouvir essa aula minha, que os países do norte são ricos, desenvolvidos, têm IDH elevado. É lógico que eles não são todos iguais, não são melhores que o outro. Mas, via de regra, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, que estão aqui no sul, os demais estão ao norte, não ao norte da linha do Equador. Reparem que eles estão ao norte, mas é outra linha, não é a linha geográfica que fala sobre as coordenadas da Terra, tá certo? Então, veja bem, hoje nós temos os países subdesenvolvidos, foram aqueles que no passado foram colônias de exploração. No passado, eles tiveram uma metrópole explorando seus recursos. E os países desenvolvidos de hoje foram exatamente as metrópoles do passado. Então, ou então colônia de povoamento. Veja bem, os países desenvolvidos, qual que é a principal característica deles? Eles têm um nível de tecnologia muito reduzido. Vocês sabem que uma das coisas que mais encarecem o custo nosso de vida, o que mais encarece essa situação do subdesenvolvimento é depender de tecnologia. Pensa bem, a gente não tem tecnologia, nós que somos emergentes, imagina um país como Paraguai, Bolívia, o Equador, né, o Haiti, os países africanos, o Sudeste da Ásia. Então, característica marcante, nível tecnológico reduzido, a exportação de produtos menos valorizados. Lembra que eu falo para vocês que a gente exporta produtos de sobremesa. Sobremesa não é sobrevivência. Então, nós exportamos produtos menos valorizados, nós temos menos forma de captar recursos financeiros, porque os nossos produtos são mais baratos, a nossa mão de obra é mais barata, nós não temos tecnologia para vender, né? Os royalties, lembra o que é royalties? Aquilo que você paga para poder, assim, um país para poder usar a tecnologia do outro, ele tem que pagar royalties. E aqui, ó, baixo investimento em pesquisa, ciência, tecnologia, incapacidade de gerar novas tecnologias. E depois você tem aquelas outras características que a gente está cansado de ver, né? População no setor primário, nós temos violências, cidades desordenadas, baixo IDH, altas taxas de natalidade, filiais de empresas multinacionais, muita dívida, população, geralmente ela está concentrada no setor mais desqualificado, no extrativismo, né? Então, esse é o perfil dos países subdesenvolvidos. E os países desenvolvidos, aqui eu tenho um esquema mostrando que eles têm um nível tecnológico elevado, a exportação de produtos altamente valorizados, maior captação de recursos financeiros, investe em pesquisa, ciência, desenvolve novas tecnologias. Então, esses países desenvolvidos, além disso, eles têm concentração do capital financeiro, porque eles são proprietários das grandes corporações, um desenvolvimento tecnológico científico fantástico, uma economia industrial, os serviços desenvolvidos, né, como assim, bancos, aplicações, essas agências de negócios exteriores, né, tudo isso, aqueles prédios inteligentes, onde concentram os escritórios das multinacionais, né, então a gente tem uma coisa assim fantástica, eles têm sociedade de bem-estar social. Então, você pode ver, nós estamos vendo claramente aí um dos maiores problemas que o Brasil enfrentaria aí na coronavírus é a população mais vulnerável, que é a população de rua. Você não viu falar isso nos Estados Unidos, eles recolheram tudo, botaram lá no lugar e está tudo certo. Agora, o nosso não, o nosso tem problema seríssimo, né? Eu falo nosso, mas tem gente, ó, N vezes pior do que a gente. E aí eu tenho também predomínio de uma população nos países desenvolvidos, a população idosa e adulta. Adulta é bom, mas a idosa, você sabe que exigem grandes cuidados, e esses cuidados, além da aposentadoria, são fornecidos pelo Estado, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu botei uma imagem de uma favela. Agora, é bom, eu gosto de mostrar essas imagens para vocês, para a gente dar valor nas coisas que a gente tem. Então, olha o tipo de casa, né? É de zinco, de brasilite, não tem água encanada. Você acha que esse pessoal tem banheiro, gente, com descarga, água na torneira, luz elétrica? Tem nada.
Então, isso aí é expressão de uma sociedade de país subdesenvolvido. É lógico que no país subdesenvolvido também tem a parte elevada da sociedade, que tem acesso, né? Só que é uma minoria. Então, uma das maiores características de um país subdesenvolvido é a péssima, eu nem falo má, eu falo péssima distribuição de riquezas. Essa riqueza desigual. Enquanto você vê condomínios luxuosíssimos, você tem aí, infelizmente, um setor da sociedade que é vulnerável, não tem acesso. Tá bom? E aqui também eu tenho mais uma expressão, né? Clara de país subdesenvolvido. Quando você olha a favela, você vai falar assim para mim: nossa, ela tá até melhor que aqueles lá. Mas e a violência que rola ali? E a vulnerabilidade de chuvas, deslizamentos, crime organizado, a questão do lixo, fornecimento de água e energia insuficiente. Ali, gente, dá até muita sorte, porque se pegar fogo num gato é aquela instalação clandestina de luz, né? De energia elétrica. Se pega fogo num cabo desse, olha, ninguém queira imaginar. E essas casas aqui não tem rua, né? Às vezes, você chegar num barraco, você tem que entrar dentro do outro. Isso é a coisa mais comum que se vê nas grandes favelas. E aqui ainda tenho mais uma imagem, né, de uma situação deplorável, deve ser num país africano. Olha, vocês veem que a falta de estrutura, lixo, água contaminada, isso aqui é esgoto, né, gente? Você pensa bem, você criar uma criança envolvida numa situação como essa. Isso aí no país desenvolvido inexiste. Né, típico das cidades grandes, dos países subdesenvolvidos, onde a miséria e a pobreza, dificilmente elas têm, digamos, cura, porque para o próprio governante, né, para os mandantes de poder, a organização política, a falta de vontade política, não vai melhorar isso aí, porque o investimento é alto e aí você sabe, essas sociedades são extremamente corruptas, né? A corrupção é um câncer. Aqui eu tenho isso aí é uma imagem lá de Tóquio. Olha a diferença. Cidades estruturadas, iluminadas, população bem vestida, alimentada. Então, gente, esse é o grande desafio do mundo hoje. Sociedades de consumo, que têm todas as regalias, têm todo o poder aquisitivo, e as sociedades pobres. Então, hoje, na verdade, a nova ordem mundial, ela é assim que a gente se enxerga. De um lado, uma extrema pobreza, uma falta de, assim, o IDH baixíssimo, uma falta de oportunidade de mudar. E, por outro lado, a gente vê aí sociedades constituídas da forma mais generosa, né, que a gente pode ver. Ok? Aqui, ó, aqui eu falo sobre o índice, tirar eu daqui de novo, o índice de desenvolvimento humano. Vocês lembram que é o IDH, né? Que ele mede a riqueza e a pobreza, a qualidade de vida dos países. Então, o IDH, ele usa 3 referências, né? 3 fatores básicos: a renda, a educação e a saúde. Então, é a partir do levantamento do IDH que a gente vai entender essas sociedades. Quando ela tem IDH alto, é lógico que é um país desenvolvido. E quando ele está de médio para baixo, com certeza é o país subdesenvolvido, e é assim que a banda toca no mundo de hoje, ok? E depois, nós temos, deixa eu tentar passar aqui. Aqui, ó, eu mostro um ranking do IDH, né? Tira eu daqui também. Se eu tirar eu daqui. Eu tenho a Noruega, né? Ela sempre está ocupando o primeiro lugar. Ali no primeiro lugar, você vai bater bola aí, né? Dinamarca, Canadá, Noruega, Islândia, que ocupa sempre o primeiro lugar. O segundo lugar, Austrália, que aí também bate bola, né, com os primeiros. Canadá, Finlândia, Noruega e por aí vai. E o terceiro aqui a gente tem a Nova Zelândia. E nessa situação, aqui vocês viram o Brasil aqui do lado direito, ó. 73º lugar, nós temos o Brasil. Ainda a caricatura foi muito legal, ainda escreveu Brasil com U, né? Brasil com U. Nós estamos lá embaixo e sem chance, né, gente, de mudar essa situação. Porque, infelizmente, nosso desgoverno, não estou falando mal do governo atual, estou falando que é uma sequência de governos errados, né, que foram jogando o Brasil nessa situação que está hoje. Deixa eu tomar uma água aqui.
Eu não sei se eu já falei para todo mundo que eu estou na casa do vizinho, que a minha internet pifou, não sei se o cabo que a Rebeca quebrou. Sei que o moço vai vir lá em casa hoje. Eu venho aqui roubando a internet da minha vizinha. Vocês se lembram disso aqui? Vocês já estudaram isso comigo, acho que no 8º ano. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um período muito grande, foi chamado de Guerra Fria. Então, no final da Segunda Guerra, o mundo já vai ser dividido na teoria dos mundos. Hoje não existe mais, né? Apesar de ter gente que fala até no 4º mundo hoje, mas na verdade está em desuso essa expressão de dividir em 3 mundos. O primeiro mundo era composto por países capitalistas desenvolvidos. O terceiro mundo era de países capitalistas subdesenvolvidos. Então, o primeiro e o terceiro eram capitalistas. O segundo ficou por conta dos países socialistas e os seus aliados. Né? Acabou, não existe mais essa forma de dividir o mundo, mas quem ainda usa essa expressão, usa aqui um 4º mundo. Qual seria o 4º mundo? Alguém tem noção aí? Queira falar? O que vocês acham que seria o 4º mundo? Porque se não existe mais... Ai, atualizando. Nossa. Olha, nós temos que correr quanto tempo? Apareceu aí para vocês? Que a nossa reunião está acabando. Então é o seguinte... O 4º mundo seria Gente, apareceu outra tela para vocês? Apareceu? Apareceu. A tela do Zoom? Querendo cobrar 14? Mano, o que eu faço para mandar esse Zoom buscar o rumo deles? Oh, Jesus! Agora eu não consigo voltar para vocês. Vamos ver se eu volto. Aqui. R$150 só, né? Quanto? Depende de tanto para pagar. Como é que eu faço para sair disso aqui e voltar para minha reunião? Alguém sabe me dizer? Pior que não. Olha, eu não sei como é que faz. Eu só tô vendo vocês aqui. Vamos ver aqui o negócio. Vamos ver. Agora consegui. Nossa, gente. Vocês pararam de ver a minha tela? Eu ainda tô vendo o negócio do Zoom. Agora voltou pro Zoom lá. Ela, né? Então tá. Peraí. Agora vocês estão vendo eu? Do lado? Mas tá travando um pouco, eu acho. Eu nem entendi o que você fez. O que você falou? Né? Eu vou voltar então, tá? Aí, pra mim eu voltei ao normal. O que vocês acharam aí? Tá aparecendo o negócio dos mundos. Tá. Então vamos terminar, porque senão o negócio aqui tá ficando feio. O Zoom já avisou que tem só 10 minutos. Então, hoje em dia, o pessoal fala que tem um 4º mundo, mas aí seria, sabe aqueles países que não são reconhecidos pela ONU? Aqueles países, tipo assim, países que não têm estabilidade, por exemplo. Gente, melhor... Os emergentes? Desativa os sons seus aí, que senão não tem jeito. Melhorou? Então tá. O 4º mundo seria aqueles países que ainda estão se constituindo, países que estão em guerra, países assim, nações que ainda não têm uma forma de sobreviver. Tá certo? Depois eu falo de novo sobre o 4º mundo. Deixa eu só finalizar aqui, porque senão... aqui eu tenho as nações do primeiro mundo, né? Que eu já falei para vocês, que seriam as nações ricas e desenvolvidas, com alto IDH. Depois, eu tenho as nações do segundo mundo, que eram socialistas, faziam parte, assim, principalmente da ex-União Soviética, né? E os países do terceiro mundo, que são os países mais pobres, que são apedrejados, né? Pelas nações ricas. Deixa eu ver mais aqui. Eu acho que meu slide também já está fechando.
os mundos, BH. E agora a gente volta falando, né? Vou voltar lá para a gente falar nos tópicos. Todos os slides vocês viram? Isso. Agora, de novo, o mundo dividido em norte e sul. A nova ordem mundial é assim, né? Um mundo dividido em norte e sul. A gente tem aqui os países que são influenciados pelos Estados Unidos, os da América. Os da Europa influenciam os países africanos e os da Ásia disputam, são influenciados, né, pelo Japão, pela Oceania, e tem a China, né, que exerce uma influência, porque ela ficou até fora dessa linha, porque a China está influenciando o mundo inteiro. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter numa próxima aula, quando a gente for falar sobre a Ásia. Aqui eu tenho a nova ordem mundial, os países europeus, os Estados Unidos, a China e o Japão. Essa imagem é perfeita para identificar quem são os países que hoje dominam o mundo. Hoje, nós temos os países emergentes ou em desenvolvimento, né, que são considerados países polos regionais entre os subdesenvolvidos. E nas últimas décadas, os emergentes se industrializaram e aí tomaram uma posição no mundo, que é o caso do Brasil, da Argentina, do Chile, né, da Índia. E por aí vai. Aqui tem aquelas características que eu já falei para vocês: economia mais segura, a indústria mais independente, grandes mercados consumidores. Olha o caso do Brasil, da Índia, né, da Argentina, ainda representa um problema socioeconômico, isso aí está claro, né, ainda mais nessa epidemia do Covid-19, nós estamos vendo ali como que a sociedade é dividida. E problemas ambientais, exemplo, China, Brasil, África do Sul e Rússia. Bom, agora aqui eu tenho algumas charts, né, porque eu amo charts. Aqui a globalização, você sabe que da globalização ela é um fenômeno que deveria aproximar os povos. Na verdade, ela é perversa e distancia, porque os ricos ficam com a parte boa da globalização, que é a tecnologia, que é os royalties, que é a parte financeira, e o pobre colhe migalhas, né, porque ele fica fornecendo ainda matérias-primas, produtos agropecuários, serviços baratos, e aí a globalização acaba que ela é injusta. Tem uma imagem aqui que eu sempre ponho, porque tem uma prova que eu pus que sou eu. Olha eu dando aula de geografia aí para vocês, ó. As vantagens da globalização. Olha para quem que está a vantagem aqui no planeta. Para os países do norte, né? Então eu uso com essa imagem, falo que sou eu dando aula e mostrando as vantagens. E agora, finalizando, eu tenho aí uma imagem belíssima da globalização, né? Que a globalização você não põe a mão, a globalização é um fenômeno que a principal ferramenta é a rede de internet, né? Nada disso poderia ser feito se não fosse a rede de internet, tá certo? Então eu vou voltar aqui para o nosso interromper o compartilhamento de tela. Isso. Vocês estão me vendo agora inteiro? Sim? Sim. Então, faltam 2 minutos, gente. Depois eu vou botar esse vídeo na plataforma, vou falar sobre os exercícios, vou ver se eu monto um quiz e vocês podem acessar lá, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem 1 minuto. Tá tudo certo? Tudo certinho? Olha, eu só tenho 10 pessoas participando, tá bom? Tchau, fica com Deus, se cuidem, a gente se comunica no vídeo.